Quando que você percebeu que uma estratégia sua ali da parte estratégica mesmo, do lançamento ou de roteirizar o que o cara tinha que falar, que você percebeu que mudou o jogo de um cara que já estava bem posicionado, de um grande player, assim? Porque hoje não é todo mundo que tem a estrutura que a gente consegue ter aqui para fazer um grande lançamento. Então a gente sabe que tem muita gente começando a se lançar sozinho. Que dica você daria hoje para essa pessoa que não tem equipe e que você aplicou uma estratégia num lançamento que essa pessoa conseguiria aplicar hoje para mudar o jogo no lançamento dela? É muito simples. Existem 3 componentes de uma boa história: um bom personagem, um bom vilão e uma boa causa. Todo filme bom, ele é estruturado nessas 3 linhas. Não vou generalizar, mas a maioria dos filmes bons. Um bom personagem. O que é ser um bom personagem? Pô, Gabriel, eu não sou carismático, eu não sei fazer dancinha no TikTok. Que se dane. O bom personagem é você ser interessante. Você é uma pessoa interessante? Você é uma pessoa que as pessoas param para te ouvir quando você senta numa roda? Você tem conteúdo para dar? As pessoas na sua área, tipo, não estou falando que você precisa ser a maior referência, não. Mas os seus clientes têm resultado, te agradecem, voltam. Sim, você está no caminho certo para ser expert. Não, você pode ser lançador. Pronto. Ficar no bastidor. Você pode ser bastidor, pode trabalhar no bastidor, lançar as pessoas e acabou. Você não precisa ser o cara de frente. Isso é um primeiro passo. E o que é o personagem? É você ser interessante ou trabalhar com alguém que é. Então, por exemplo, quando que você fechou comigo? Eu não aceito qualquer pessoa hoje. Hoje eu não tô... Eu não pegaria um projeto desse aqui gigante se não fosse algo... Mas quando você fala pra mim assim... Eu vou para Hollywood, eu sento com o Robert McKee, maior roteirista do mundo. Os alunos dele têm mais de 80 Oscars. E esse cara fala assim: todo herói em um filme busca equilíbrio. O desejo da humanidade como um todo é o equilíbrio. Aí você chega para mim e fala assim: o equilíbrio é ruim. Acho que eu nunca te falei isso. Não. Você falou desequilíbrio. Aí quando você defende a tese do desequilíbrio, eu falei: mano, eu amo esse cara. Aí eu chego, por exemplo, para esse meu primo, que é meu mentor, e falo: velho, olha essa tese. Quando você está em equilíbrio, você está estagnado. Quando você está em desequilíbrio, você se movimenta. Ele fez: uau, caraca. Então, isso é ser interessante. Ah, interessante é ter uma ideia surreal? Não, é ter resultado. Um mínimo de resultado. Então, se eu trabalho num dentista... Pô, eu conheço um dentista local de um bairrozinho, mas, cara, esse cara sabe fazer extração como ninguém. Ele extrai o dente e não dói. Sem sentir dor. Ele é interessante. Ele vai ter o que ensinar. Então, a partir do momento que você tem alguém interessante, agora você precisa ter um vilão. Quem que é o vilão? O vilão, ele é o maior problema. Ele é o que causa o problema na sua audiência. Quem que é o vilão do dentista? É uma dor que a população Não é sente, dor. então. O vilão causa a dor. O vilão vem Tá. antes. O vilão é o causador. Esse é um outro erro. Isso aí mudou muito o jogo de muita gente no marketing digital que eu pude trabalhar junto. Eu fiz o lançamento de um juiz recentemente, onde ele ensina os advogados a cobrar bem de devedor. Existem mais de 30 ferramentas que ensinam você a achar bens de devedor. E ele tem as técnicas. O que eu fiz? Eu criei 3 vilões. O devedor, a burocracia e o oráculo. O oráculo não era um vilão, mas ele é um cara ali, tipo assim, se você consultar ele, ele te dá a resposta, mas você tem que saber consultar ele, que ele não quer te ajudar. E aí esse vilão, ele chega e fala assim: ah, sabe quando você me procura no WhatsApp querendo recuperar aquela dívida e eu falo para você que eu vou pagar semana que vem, aí você vai e faz um boleto, eu tô rindo da sua cara, eu não vou pagar. Aí você me manda o boleto, aí eu não te respondo, e aí você fica lá querendo me cobrar, e eu tô no meu Instagram ostentando. É o vilão. Eu personifiquei o vilão. Então, quando você entender quem é o vilão da sua audiência, quem que faz com que a minha... Por exemplo, o seu vilão, um dos seus vilões é o status quo. É um mega vilão do desequilíbrio. O status quo é aquilo que é imposto, é a escola. O horário comercial é status quo. Pegar seu carro todo dia e ir trabalhar numa empresa é o status quo. Qual que é o segredo para o desequilíbrio? É a quebra do status quo. É quando Entendi. você fala...
O status quo é um vilão. Por quê? Porque ele foi imposto. Você cresceu com essa imposição. E quando você personifica o status quo, aí que ele gera dor. Pô, uma pessoa que está em equilíbrio, que está estagnada, que não consegue andar na vida dela, não consegue fazer mais nada, porque ela está parada, ela tem frustração, tristeza, ansiedade, uma série de coisas. E aí que entra o Diogão. Então, um bom vilão é um outro elemento que vai fazer com que a sua audiência se conecte com você. E o terceiro e último item que eu falo que é a causa é que qualquer história que contada com a causa da maneira certa, ela é muito perigosa. Eu vou te dar um exemplo. Eu li um livro que fala que o pai de Hitler era judeu e o cara era bem Zé Ruela. Aí imagina eu conto uma história assim. Poxa, um menino que cresceu num lar, que o pai era abusivo, o pai tratava ele muito mal. E quando ele cresceu, ele virou um perseguidor das pessoas como que eram igual ao pai dele. Cara, você comprou a ideia. Você já começa a gostar de Hitler. O maior exemplo disso é o filme do Coringa, que é muito perigoso. Você entende a causa real de um psicopata. Por trás de um psicopata. E aí você passa a não ter raiva. Teve um filme que fez isso me deixou, na época, muito revoltado e preocupado, que é o filme de Noé. Por quê? Porque Noé pegou a história de Jesus, a história de Deus lá, que quando Deus arrancou Lúcifer do paraíso, e fez Lúcifer e os demônios sair como vítima. Porque eles falam assim no filme: olha, nós somos anjos decaídos porque quando ele expulsou vocês do paraíso, nós fomos contra ele. Como assim você expulsar eles do paraíso? E aí ele fez a gente sair. Deus passou... Assiste o filme de Noé. Deus passa de ruim no filme. Porque eles pegam uma história, mas eles contam de uma ótica distorcida e viram vítima. Então, quando você tem uma causa... que é isso, a causa é isso, o porquê eu faço o que eu faço, o porquê eu penso como eu penso. Quando você mostra uma causa, você passa a nem ter tanta culpa. Um exemplo que eu dou para encerrar esse assunto, de que a gente já está aqui há um tempinho, e eu quero ir no Madeiro, um exemplo que eu conto é assim, eu vou te perguntar aqui, não combinamos. Tem um amigo meu, um conhecido meu, não é amigo não, um conhecido meu que chama Jobson. O Jobson foi pego estuprando uma criança de 8 anos de idade. O que a gente faz com ele, Diogo? Seja sincero na sua resposta. No primeiro momento, É. puta, dá fim nele. É o que a maioria das pessoas Pensa, né? pensaria. Vamos lá, vou reformular. Tem um conhecido meu que chama Jobson. O Jobson cresceu num lar que o pai dele abusou dele a infância inteira. O pai dele não deixava ele sair de casa. E o pai dele dizia que durante o ato sexual que aquilo era uma prova de amor. Quando o Jobson pôde sair para o mundo, ele conheceu uma pessoa e a pessoa tinha uma filha. E ele foi criado dentro desses parâmetros e ele abusava da filha dela. O que a gente faz com o Jobson? Já muda a ótica. Interna. De qualquer maneira, ele vai precisar de ajuda. Sim. Ninguém tá falando mas isso. Mas você já passa a olhar numa outra perspectiva. Você concorda que quando eu mostro a causa, por mais que o final do que a pessoa fez seja errado, mas você passa a ter empatia, você até entende. Puxa, sei lá, você pode ir pro âmbito de assalto, bandido. Eu ia falar exatamente disso, porque se você for analisar a mentalidade de um cara que assalta uma mulher na rua, a bolsa, ou estoura o vidro do carro no farol, que é uma das coisas que mais acontece, principalmente em São Paulo, capital, se você tem a oportunidade de chamar esse cara de lado e estudar a vida do cara, qual foi a causa disso acontecer, você vai ver que vem os problemas de casa, ou da região que mora, ou o que ele usou como referência na tua infância, na tua pré-adolescência e tudo mais. É muito doido isso, cara, porque você diminui muito o julgamento, ao mesmo tempo tem coisas que você fala assim, cara, não tem o que falar, o cara errou, ele tem que ser punido por isso, mas você passa a entender melhor o porquê do erro dessa pessoa.